O neoplasticismo ele é fundamental para o entendimento da arte, da arquitetura e do design no século XX. O neoplasticismo, junto com a Bauhaus, nós vamos ver aqui algumas imagens que vão ilustrar, vão dar uma boa ideia do que é esse movimento, que está ali no ápice do modernismo, no início do século XX, nas primeiras décadas do século XX, que vai marcar decisivamente todo um pensamento a respeito das formas, a respeito da integração entre a arte, a arquitetura e o design com a indústria, decorrendo daquela ideia da forma segue a função, que já conhecemos lá do início do modernismo, onde as formas vão sendo racionalizadas, né, como se diz, os ornamentos foram gradualmente sendo combatidos por uma geração modernista, que já vinha lá desde o final do século XIX e principalmente no início do século XX. Toda uma teoria e toda uma prática para conectar de forma mais precisa a produção artística com a indústria. Isso vai ficar muito claro no neoplasticismo, mas também nós temos que ter uma atenção no neoplasticismo a elementos mais místicos, a elementos que trabalham com ideias metafísicas. Nós vamos ver isso muito com Mondrian, que é o principal artista, talvez o grande nome da história da arte do século XX, não, dos grandes nomes, perdão, né, da história da arte do século XX, mas assim como outros artistas, como Kandinsky, como Paul Klee, o Juan Zitten, na Bauhaus, entre outros expressionistas, nós vamos ver que o Mondrian também tinha uma conexão muito forte com questões místicas. Isso influencia decisivamente o neoplasticismo, porque muitas vezes a arquitetura moderna, a arte moderna, o design moderno, ele por vezes é vinculado, muitas vezes até, a questões ideológicas, como o construtivismo russo, ligado às questões revolucionárias do século XX, e isso tem um caráter ateísta, antimetafísico, como vemos no próprio construtivismo russo. Mas esses movimentos, como o neoplasticismo e alguns artistas do expressionismo, eles eram muito conectados com questões da teosofia, da gnose, enfim, que implicam doutrinas, que implicam conceitos de ordem propriamente metafísica, ou seja, de outro plano, né, de um plano espiritual. Então é bem interessante vermos essa conexão. Então vamos lá. Bom, o que nos chama muita atenção no neoplasticismo e que é tema dessa discussão é a semelhança entre as formas, entre as cores, entre esses elementos que vemos aqui nessas imagens, nessas fotografias. Bom, então o que é importante nós compreendermos é toda uma questão de semelhança entre essas formas, entre essas cores, entre o design que vemos na pintura, no mobiliário, no caso a cadeira Rietveld, né, a cadeira vermelha e azul, feita pelo Gerrit Rietveld. A sua casa, né, que foi projetada na Schroeder House, é uma casa que foi projetada pelo arquiteto em 1924. Então, a semelhança entre Mondrian, o Rietveld e depois outros artistas que vamos conhecer daqui a pouco, ela é importantíssima, porque a partir da pintura é possível conceber uma obra de design, como uma cadeira, e uma obra arquitetônica. As três linguagens elas conversam, né? Elas estão num ponto de interseção, elas comungam de um conceito comum, de um sentido de design comum, que vai levar a toda a construção de um pensamento de parte do modernismo que irá propor formas mais simples, formas mais retas, com elementos pré-fabricados, na maioria das vezes, mesmo que isso seja até de forma utópica. Mas havia essa intenção de baratear os custos, deixar a produção mais barata,
ampliar o acesso ao design a classes de trabalhadores, por exemplo, aos operários, né, e que a arte não fosse apenas uma questão de elites, ou a boa arte, ou o bom design, ou a boa arquitetura, ficasse na classe média, na classe média alta, aqueles que poderiam usufruir de uma arquitetura e um desenho, né, um design de ponta. Então, o neoplasticismo também tem uma relação, uma ligação muito forte com isso. Mas há também todo um sentido de reconstrução, né, ou um sentido de uma nova construção, melhor dizendo, da arte da arquitetura como um todo, a partir de fundamentos muito promulgados pelo modernismo, da formação de um novo homem diante de outros desafios que vieram com a Primeira Guerra, um pouco antes da Primeira Guerra, mas que trouxeram mudanças decisivas, principalmente com o avanço da indústria, já no século XIX e principalmente no início do século XX. Essa nova arquitetura, como veremos na Bauhaus, esse novo design, ele seria anti-acadêmico, anti-tradicional. Daqui a pouco eu mostro um conceito dentro da Bauhaus que vai falar sobre isso com mais exatidão. Mas a ideia seria abandonar e construir um novo tipo de ordem artística que não fosse ligada àquelas antigas tradições, a elementos artísticos do ecletismo, as ordens gregas clássicas, a arquitetura de influência romana, por exemplo. Pois bem, então a pintura de Mondrian, nós podemos perceber por essas imagens que a pintura do Mondrian, se nós imaginarmos aqui, fizermos um exercício de abstração, se desmontarmos essa pintura do Mondrian, veremos que vamos ter aqui linhas pretas, horizontais e verticais, quadrados amarelos, vermelhos, azuis, retângulos, né? O cinza, o branco, enfim. Vamos imaginar que essa pintura está sendo desmontada, que ela é feita de chapas, por exemplo, e que isso pode ser desmontado. A cadeira seria uma espécie de reconstrução dessas formas elementares, que eu vou também dar um caminho, como que Mondrian chega nessas formas elementares, nessas cores primárias da sua época, o vermelho, o azul e o amarelo, para, né, fazer toda uma concepção, toda a ideologia, né, do movimento neoplasticista holandês. E a cadeira que vemos aqui na fotografia, ela é uma aplicação num mundo tridimensional, dentro de um conceito de mobiliário, de um conceito de utilitários, desses mesmos fundamentos da pintura. Ou seja, o Rietveld, quando ele projeta essa cadeira, quando ele propõe esse design, ele está reduzindo a cadeira a elementos mais simples, mais básicos, as linhas retas, as cores primárias, eliminando assim aqueles ornamentos que estavam em voga em estilos anteriores, o próprio ecletismo, o Art Nouveau, que são caracterizados por uma rica ornamentação, né, uma ornamentação muitas vezes exagerada, que os modernistas irão criticar profundamente. É claro que eu não consigo aqui traçar toda uma linha dessa crítica modernista aos movimentos do passado, né, anteriores, que estavam ainda em vigência, mas em decadência, como o próprio Art Nouveau e o ecletismo, mas já fica evidente que em 1924, data da construção do projeto dessa casa, né, da Casa Schroeder, já podemos perceber como que a arquitetura moderna já desponta para uma forma mais limpa, mais clara desses elementos. E levando em consideração que no mesmo período ainda se faziam e ainda estava em voga o movimento eclético. Se observarmos as cidades brasileiras, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, enfim,
nós vamos perceber que o estilo oficial, digamos assim, o estilo que estava em voga nesse período ainda era o ecletismo. O Art Deco ainda está caminhando, ele vai chegar principalmente a partir de 1925, mas que também é um movimento que vai agregar ideias também práticas e modernas sem abrir mão da decoração, sem abrir mão de toda uma proposta decorativa que também pode ser encontrada no Art Nouveau. Mas as linhas retas são essa principal característica do neoplasticismo, né? Assim como veremos também outros movimentos como a Bauhaus. As cores puras, nós podemos perceber que também na moda, no design de moda, isso vai influenciar, mesmo que posteriormente, em 1965, o próprio Yves Saint Laurent, né, em que ele se baseia em Mondrian para compor um vestido de linha simples, né, um vestido básico, né, mas que ao mesmo tempo tem uma sofisticação. Então a ideia do neoplasticismo é justamente essa, assim como da Bauhaus, trazer uma simplicidade de elementos, linhas retas, cores simples, cores básicas, mas dando todo um sentido de sofisticação, ou seja, o design moderno ele se concentra muito nessa ideia de formas simples, mais arrojadas. Aquela ideia muito, né, aquele jargão, né, aquela famosa frase do Mies van der Rohe, né, o menos é mais. Né? Então, quer dizer, isso vai marcar aquilo que posteriormente irá influenciar movimentos como, por exemplo, o minimalismo na década de 60 e 70, onde se coloca o mínimo de informações possíveis e esse mínimo de informações irá ser justamente aquilo que há de mais arrojado, o que há de mais sofisticado na arte ou na arquitetura. Azul. Vale lembrar que o amarelo, o vermelho e o azul, essas cores que estamos vendo aqui na fotografia, elas são cores que pertenciam às cores primárias da época. As cores primárias hoje, nós sabemos, são as cores da tinta da impressora, né, que nós temos aqui. O magenta, o azul ciano e o amarelo limão. Essas são as cores primárias dos dias de hoje. Né? E a impressora ainda utiliza o preto, né? Para fazer seria o K, né? O CMYK. Né? Mas na época da Bauhaus, na época do neoplasticismo, essas eram as cores primárias adotadas. O magenta seria popularizado pela indústria fotográfica mais para frente. Então, os neoplasticistas eles não fogem dessa gama de cores aqui, dessas cores primárias. Né? Existem propostas que vão entrar com uma outra cor, uma cor ou outra, mas olha que interessante. O verde já estaria implícito nessa composição, porque para o Mondrian, o verde, claro, ele é fruto do amarelo com azul. Né? Nós sabemos disso, nós misturamos tintas, brincamos com isso no colégio, né? Estudamos isso até hoje. Então, para o Mondrian, o azul, o verde, né, as cores secundárias, o verde, o laranja, já estariam na pintura. Eles não precisariam ser representados na pintura, porque essas cores já estão subentendidas aqui pelas cores primárias. Então, as cores primárias formam todas, mas o preto, o branco e o cinza, que ele também coloca, né, como um elemento também agregador, mas tudo isso fornece já a paleta completa, porque o Mondrian tem uma concepção metafísica. Ele não tem que representar o verde para falar do verde. O verde já está dado aqui pelo amarelo e pelo azul. É claro que isso não é óbvio num primeiro momento, é preciso conhecer, ler, né, um livro, a biografia do Mondrian, uma crítica da obra de Mondrian, para termos essa ideia. Né? Mas ele tinha essa proposta de não ter a necessidade
de fazer o verde. Tanto que ele, no início da sua pintura, no início da sua carreira, ele usa o verde, ele usa tons terrosos, ele trabalha com uma paleta de pintor. E depois ele reduz isso aos elementos mínimos. Bom, falando de neoplasticismo, é importante lembrar o que estava acontecendo na mesma época. A famosa escola Bauhaus, que foi fundada em 1919 por Walter Gropius, a partir de ideias que já haviam em ebulição na Alemanha, como o Deutscher Werkbund, né? Ou seja, aquela associação de artistas, artesãos e arquitetos que estavam também sob muita influência do Art Nouveau, mas que vão caminhando também para as ideias funcionalistas e também expressionistas. A Bauhaus ela vai propor, através de Walter Gropius, toda uma síntese do que será as marcas, as características fundamentais da arte moderna, da arquitetura moderna, do design moderno. Então nós temos aqui, eu separei algumas passagens do manifesto de Gropius, quando ele inaugura a Bauhaus em 1919, onde ele já deixa essas pistas fundamentais para compreendermos o que é o movimento. E se observarmos a cadeira Vassili, de Marcel Brauer, o próprio edifício da Bauhaus Dessau, como vemos aqui nessas fotografias, nós vamos perceber que a Bauhaus também procura linhas simples, linhas retas, elementos mínimos, elementos industriais, ou seja, cada vez mais a mão do artesão, aquela mão que ficaria muito presa a trabalhos manuais, que deixariam também caras e onerosas as obras artísticas e arquitetônicas, cada vez mais a indústria vai penetrando, não só na arquitetura das indústrias em si, mas também no cotidiano, na arquitetura doméstica, na arquitetura do dia a dia, né, dos objetos do dia a dia. Então, cada vez mais esse sentido industrial penetra dentro do universo doméstico. Né? Hoje em dia se fala muito do industrial design, né? Se fala muito desse estilo industrial que se faz na arquitetura, no design de interiores. Isso tem uma origem nesses movimentos modernos, né? Em boa parte deles. Então, o que ele diz? O Walter Gropius, que o objetivo final de toda atividade plástica é a construção. Ele vai propor uma união entre artistas, arquitetos e artesãos numa única forma de pensar, numa forma de pensar parecida, associada, que é uma continuação do design, do design proposto até pelo Arts and Crafts no século XIX. Né? Ou seja, não haveria mais uma distinção do que é o artista, do que é o artesão. O artista e o artesão se fundiriam numa única coisa e também fariam a arquitetura. E o arquiteto também pensa a arte. Né? Porque a própria obra de arte seria a arquitetura. Então isso é bem interessante. Os neoplasticistas vão se fundamentar nisso. Eles chegarão num ponto de dizer que nenhum quadro na parede seria mais necessário, porque a própria casa já seria a obra de arte. Então olha que interessante, a própria arquitetura já espelharia a pintura e vice-versa, como vimos ali com Mondrian. Né? Então eles vão buscar tanto o neoplasticismo como a Bauhaus, especialmente a Bauhaus, eles vão abolir aquela ornamentação que o Gropius chama de arte de salão. A arte de salão é as antigas tradições que vinham já do ecletismo, os salões oficiais, os premiados, os arquitetos oficiais dos governos, né? Os grandes escritórios, né, de arquitetura, enfim. Aquele movimento que já está em declínio, tanto do ecletismo quanto do Art Nouveau. Né? E ele afirma que o design é a arte que unifica todas as artes. Então, o design para a Bauhaus, uma continuação daquelas ideias que já veio do século XIX, do Arts and Crafts, esse design seria uma junção ideal, né? Nós estamos falando aqui de algo também utópico, de uma junção ideal do artista, do arquiteto e do artesão. Esse seria o design, esse seria o movimento Bauhaus.
Então, quer dizer, todos os arquitetos, os pintores e os escultores devem conhecer a estrutura da construção em todas as suas partes. Por isso que a Bauhaus, quando o aluno entrava na escola, isso vai ter altos e baixos dentro da escola Bauhaus, as aulas eram muito ativas no sentido de mão na massa. O aluno tinha aulas de marcenaria, de carpintaria, trabalhava com metais, com estruturas metálicas, aprendia a fazer solda, ao mesmo tempo que via a história da arte, a história da arquitetura, teoria da cor. Né? É importante lembrar que a teoria da cor, como uma disciplina que vemos hoje nas faculdades, nas escolas, ela será impulsionada até pela metodologia da Bauhaus. A cor será valorizada dentro como uma prática de estudo e de ensino que influencia até os dias de hoje. Também terão aulas de tecelagem, de artes da fibra, aulas de teatro, aulas de música, ou seja, é uma visão tipicamente alemã, né, de um sentido de arte total. Algo que vem até também do século XIX, com Wagner, né, do espetáculo musical que integra todas as artes. Ao mesmo tempo tem a música, tem a pintura, tem a própria arquitetura que vai provocando todos os sentidos. Há uma tensão entre essas escolas oficinas, a Bauhaus é uma escola oficina que bate de frente com a antiga tradição acadêmica. Né? Então, a antiga tradição acadêmica estava muito pautada naquele desenho de modelo vivo, muito preciso, neoclássico, né? Com formas acadêmicas de tradições clássicas muito evidentes, e a Bauhaus ela vai propor praticamente uma ruptura completa com esses conceitos. Né? Então, claro, isso tudo dentro de uma proposta utópica típica do início do século XX, como os movimentos de vanguarda vão fazer essas proposições. Né? Então, quer dizer, não existiria essas diferenças, né? E vale lembrar que, reforçando aqui, né, a Bauhaus tem uma origem ideológica no Arts and Crafts. Mesmo o Arts and Crafts e o Art Nouveau sendo estilos e movimentos bastante ornamentados, porque o Arts and Crafts ele está no fim do romantismo, né? Ele é ainda um movimento de característica romântica, mas a Bauhaus ela tem ela tem a questão do anti-acadêmico, ela tem a questão de justamente propor essas fusões na figura do design, porém não fazendo as ornamentações características desses movimentos anteriores. Mas dentro de um conceito geral, elas são muito parecidas. Né? E também temos essa ideia típica do início do século XX, principalmente das esquerdas revolucionárias, que vai desembocar até nos movimentos totalitários do século XX, do início do século XX, o comunismo, o fascismo, o nazismo, que é uma fé vindoura, né? Como o próprio Gropius diz, de um novo homem, de uma nova sociedade, de uma reconstrução, não é? De uma abolição de classes sociais. A Bauhaus vai ser muito conectada, mesmo que não oficialmente em alguns períodos, né? A movimentos socialistas. Isso vai criar confrontos tanto internamente como externamente. E é uma característica desses movimentos de vanguarda. Né? Então, isso fica evidente nos movimentos construtivistas, por exemplo, né? Que tem uma forte pegada, né? Eles estão totalmente vinculados ao marxismo, né, soviético. Aqui na arquitetura do Rietveld, na casa Schroeder, né, de 1924, fica muito claro qual é a proposta do neoplasticismo. Nós já vimos a semelhança com a pintura do Mondrian, né, naqueles primeiros slides, e agora nós podemos entender muito bem a relação da fachada, da parte externa do edifício, com a parte interna. Como que é bem interessante esse diálogo dos interiores com o exterior.
Os móveis são planejados para dialogar com a arquitetura, linhas simples, aquilo que se chama de racionalismo, de funcionalismo. Temos as cores básicas, o vermelho, o azul, o amarelo, o preto, o cinza e o branco, nada mais do que isso. Tanto a fachada quanto os elementos interiores, eles são construídos através de planos. Então tem essa ideia do plano que permite uma planta mais livre, uma planta que não fique engessada dentro de modelos acadêmicos tradicionais, né, como era, né, adotado aí no neoclassicismo, nos movimentos revivals do século XIX e até do ecletismo. Então nós temos uma ideia de construção de plantas, que pode ser também encontrada no Frank Lloyd Wright, nos Estados Unidos, vai influenciar também muito as vanguardas modernas, né, decisivamente, onde a própria topografia, a própria forma do terreno, né, pode ser moldada e reajustada de acordo com esses planos e de acordo com as necessidades, né? Então é como se tivesse um rearranjo infinito, né, dessas possibilidades. Nós vamos entender isso com o Theo van Desburg, que eu tenho algumas fotografias de maquetes bem interessantes. Nós vamos entender isso melhor daqui a pouco. O design do mobiliário, né? Nós podemos ver aqui que temos réplicas que foram expostas aqui no Brasil, né, recentemente, e o próprio mobiliário ele possui não só uma simplicidade nas suas formas, mas esses mobiliários são arrojados. O que nos deixa perplexos é como que esse mobiliário, mesmo já tendo 100 anos de idade praticamente, esse mobiliário nos parece tão atual, né? Como que eles são inseridos no mundo cotidiano e são sempre citados, reajustados, ressignificados dentro da arte, do design contemporâneo. Ou seja, além da cadeira Schroeder, né, perdão, além da cadeira do Rietveld, né, que fez a casa Schroeder, que se tornou um clássico do design de mobiliários, temos tantos outros, né? O próprio mobiliário da Bauhaus também se tornará um clássico, muito utilizado nos dias de hoje, comprado e vendido nas lojas, e podemos encontrar facilmente, né, em grandes lojas de departamento, inclusive no Brasil. Então, um mobiliário que conversa com a arquitetura, tudo está integrado. A relação com o minimalismo é evidente, mas nós não podemos dizer que o neoplasticismo é minimalismo. Tá? Ele é chamado de minimalismo. Ele influencia o minimalismo. Então, o minimalismo é um movimento da arte, da arquitetura, do design contemporâneo, que vai ter ali, nos livros de história da arte, nós vamos encontrar ali na década de 60, década de 70, década de 70 especialmente. O movimento minimalista é muito visível na escultura. Tá? Estuda um pouco mais a escultura minimalista, porque ela é onde ela se destaca e depois, obviamente, ela avança para a arquitetura, né, de uma forma muito radical. O minimalismo é um movimento muito radical, por quê? Ele tem uma economia de informação muito rígida, poucos objetos, cores, né, tal. O minimalismo também não significa a cor branca, isso também é importante dizer. O minimalismo tem cores, tá? Então as pessoas acham que minimalismo é branco, não é aquele cubo branco, não, não é. Mas o movimento neoplasticista do Mondrian, a Bauhaus, os construtivistas russos, o suprematismo russo, o suprematismo, gente, do famoso Malevich ou Malevich, né, conforme é a pronúncia, é um movimento que é muito parecido com o construtivismo russo, que trabalha com formas ainda simples, como o neoplasticismo irá fazer, que também tem características metafísicas e espirituais. Os suprematistas têm esse pensamento espiritual, metafísico. Os construtivistas não, apesar de fazerem muitas vezes obras que se parecem muito, né? Então isso é importante. Então esses primeiros movimentos vão influenciar o minimalismo, tá? Mas falar minimalismo
é ali já depois da década de 60, né? É igual Van Gogh, gente. Van Gogh, quando fazemos pesquisas na internet, tal, nós vamos encontrar muito, vamos classificar o Van Gogh como expressionista, tá? O Van Gogh, ele influencia os expressionistas, ele não é um expressionista propriamente, claro que a obra dele tem expressividade, tal, mas o expressionismo é um movimento que surge na Alemanha, especialmente, ali antes ali da Primeira Guerra Mundial, né? Então Van Gogh não fez parte disso, ele morreu muito antes. Mas a obra do Van Gogh vai influenciar os expressionistas, né? Então é nesse sentido também. Então os neoplasticistas influenciam movimentos como o minimalismo posteriormente. Vale lembrar o sentido da arte total, né? Reforçar esse sentido de que um estilo, ele muitas vezes não é apenas um estilo, ele é uma cultura. Se observarmos o barroco ele é um movimento cultural, ele é muito mais do que um estilo, que vai marcar ali os anos final ali de 1500, né, indo até 1700. Então, um período áureo do barroco é 1620, por exemplo, com Bernini, com Borromini na Itália. Nós vamos entender que o barroco ele é um movimento cultural que tem pintura, tem escultura, tem arquitetura, né, vamos lembrar das igrejas, tem a música barroca, né, enfim, tem o mobiliário, o barroco é um movimento cultural complexo. Tem o barroco na forma teológica, nas discussões filosóficas, enfim, a revolução musical que o barroco proporcionou, né? Então, o barroco é muito mais do que um estilo. Quando nós pegamos um movimento como o modernismo, ele também é um movimento que, apesar de ter várias facetas, né, várias formas de se pensar, o expressionismo ele vai para um lado muito mais agudo, mais depressivo, né, às vezes, enquanto outros movimentos modernos buscam uma simplicidade total de formas, mas nós podemos ver que há sempre uma procura por também uma unificação, né, tanto do externo quanto do interno, a pintura que também vai dialogar com todo o entorno. Bom, e Mondrian, ele começou a sua pintura, a sua forma de pensar a arte, as formas daquele jeito, né, fazendo quadrados, fazendo formas geométricas simples, não. Ele teve um caminho, ele teve uma trajetória. Então vale a pena conhecer o Mondrian com mais profundidade. Eu, inclusive, tenho vídeos, eu tenho aulas onde eu apresento essa linha do tempo, né, na vida aqui do Mondrian, na vida e obra do Mondrian, com mais calma, com mais propriedade, demonstrando como que ele chega da pintura figurativa que vemos aqui, né? Ele anteriormente tinha até uma pintura mais simbolista, pinturas de paisagens, mas como que ele vai caminhando dessa pintura figurativa até atingir esse nível de abstração absoluto com formas geométricas simples e básicas. Então temos aqui pinturas que já marcam essa fase expressionista, mas também com uma influência simbólica muito forte, onde temos as cores, um uso violento das cores, uma pesquisa de cores complementares, uma pesquisa de planos, distinção de planos da pintura, de áreas de hierarquia que vão se igualando, né? Enfim, é muito teoria da pintura que não cabe aqui, claro, né? Nós não temos nem tempo para discutir tanto, né, dentro dessa apresentação. Mas fica aqui esse lembrete, né, de observar essa trajetória do Mondrian, ela é fundamental para se chegar na arquitetura. Então, como que isso é interessante? Como que a pintura vai influenciar a arquitetura? Parece que não tem tanta conexão, mas tem. Essas ilustrações estão aqui para lembrar, né, como que o Mondrian foi influenciado por questões místicas, gnósticas, né, que vem desde ali, né, do romantismo especialmente, com William Blake, por exemplo, é uma referência dentro da arte, da ilustração e da poesia, né, que vão dialogar com esses temas, até as vanguardas modernas, com a teosofia, depois com a antroposofia do Rudolf Steiner, né, um notado expressionista,
criador daquela pedagogia Waldorf, né, que inclusive é conhecida aqui no Brasil. Ou seja, uma ideia são conceitos espirituais também, um pouco mais complexos, que não compensa entrar aqui também por uma questão de tempo. E o Mondrian, nessas pinturas da direita, essa pintura marca justamente essa fase dele, né? Ela caracteriza bem essa fase dele em que ele começa a fazer essas relações mais profundas entre as cores e o espírito, entre o sentido das cores e das formas, com toda uma conexão metafísica, né, com o mundo espiritual. Então eram artistas que estudavam isso que muitas vezes é conhecido até como ocultismo, né, mas que na verdade é, né, parte aí da gnose, de conhecimentos do gnosticismo, influências, né, até da Madame Blavatsky, enfim, tantos teóricos e pensadores dessas linhas que vão marcar as vanguardas modernas aqui nesse sentido. Já nessas pinturas nós podemos observar que o Mondrian já faz uma simplificação, ele busca uma simplificação e estruturas elementares da pintura. Claro que ele é influenciado pelo cubismo de Picasso, que está praticamente conhecido dentro das vanguardas, tanto na Europa quanto na América, né, chegando ainda nas Américas, mas os pintores de vanguarda se apegando ao cubismo, se apegando ao fauvismo, ao expressionismo alemão. E o Mondrian entende essa possibilidade do cubismo como uma forma de entender a pintura como um meio para se atingir a racionalização, não é, de formas, de minimalização de formas, mas que busquem um sentido mais elevado, ou seja, através das formas mais elementares, compreender a essência de um todo. No caso aqui, ele está buscando também a pintura naquele sentido cubista de construção de uma obra de arte, entender a pintura como um objeto, não é? E não apenas como uma mímese, né, do mundo ou um sentido ilustrativo de algo, né, uma figuração simbólica, como os românticos e os simbolistas buscavam, mas buscar uma construção, uma redução do mundo visível aos elementos intrínsecos da pintura, como a linha, a cor, o plano, o ponto, né? Enfim, coisas que são da linguagem da arte, linguagem do design. Sempre quando nós iniciamos um estudo de desenho prático, né, um desenho artístico, é muito comum começarmos pelo entendimento da linha, entendimento do plano, né, da curva, do ponto, né, enfim, esses elementos que compõem a arte como um todo, né, o design, assim como as cores. O Mondrian enxergava nas cores esses elementos metafísicos. Né? Então, por exemplo, nós temos a ideia do amarelo com a verticalidade, o amarelo relacionado ao divino, uma ponte entre o humano e o divino. O amarelo, historicamente, ele é ligado ao ouro. Nós vamos pegar isso desde a arte da antiguidade, os egípcios, o uso do ouro pelos egípcios, pelos mesopotâmicos, pelos gregos, romanos, enfim. Na Idade Média, a arte bizantina é extremamente apegada ao dourado. O céu metafísico ele é representado pelo dourado nos mosaicos. E nós vamos ver agora, né, daqui a pouquinho, como que essa ideia dessas cores primárias, o azul, o amarelo e o vermelho, não é uma novidade. Isso já faz parte da tradição. Né? O azul para Mondrian seria uma cor que simbolizasse mais o terreno, né? Os esquemas mais físicos. E a síntese entre essa elevação espiritual e o terreno, né? Um sentido de harmonia terrena, dos elementos terrenos, daria no vermelho. Né? Então, quer dizer, o que o Mondrian nos coloca aqui? Que amarelo com azul não é o verde, né, que nós fazemos lá no círculo cromático, mas ele tem a mistura desses dois elementos, dessas duas cores primárias, daria no vermelho, num sentido de dessas cores se completarem.
né? Então o vermelho seria representado ali também por um círculo, né? Por algo que desse todo esse sentido simbólico e espiritual. Então, o Mondrian, e assim como o movimento neoplástico, eles não estão interessados em algo apenas construtivista, algo que construa sem nenhum sentido simbólico ou espiritual. Não, eles estão decididamente, no caso de Mondrian, a buscar um sentido espiritual, né? Posteriormente, outros artistas e designers do movimento neoplasticista não vão se interessar por essa questão metafísica, né? Tanto que o Mondrian depois se afasta de Van Desburg, por exemplo, né? E Mondrian trilha o seu caminho. Então é importante lembrar que há esse início metafísico muito presente no movimento neoplasticista. Um movimento que não tinha, conforme eu disse, essa metafísica, pelo contrário, era um movimento ateu, era o construtivismo russo, que também trabalhava com linhas simples, com o mínimo de elementos possíveis. Não é? Então o construtivismo russo é muito marcado por isso, inclusive pelo combate a ideias religiosas ou ideias metafísicas. Não é? Então tudo deveria ser prático e útil para atender uma demanda revolucionária do período. Essas fotografias, né, mostram obras do Duecento, do Trecento italiano, onde temos aqui o final do gótico, né, praticamente o final do gótico na Itália, começando a caminhar o gótico, né, o renascimento, perdão. Né? Então essa zona de transição ali antes do renascimento, 1200, 1300 até 1400, e aqui podemos perceber essa tradição bizantina, a tradição do Duecento, do Trecento italiano, no goticismo italiano, como que a presença do vermelho, a presença do amarelo como dourado e o azul se fazem constantes. Então, são tradições da arte que o Mondrian conhece, o Mondrian sabia muito bem. Né? Então, mas o que ele faz? Uma linguagem moderna. Né? Ele entende a tradição, entende que essas cores já possuíam sentidos muito além, né, da sua época, fazem parte da história, mas ele traz isso para o mundo moderno, né, o seu mundo contemporâneo. Né? Então, quer dizer, mesmo propondo uma nova arte, uma nova visão sobre a construção, sobre o visual, sobre a estética, ele não se esquece das tradições, não se esquece da história propriamente. Então vale lembrar isso. Por exemplo, se pegarmos, observarmos, né, Simone Martini e Lippo Memmi, do Trecento italiano, um gótico italiano, né, como vemos aqui nessa fotografia da direita, menor. Nós podemos perceber que as cores também vão se resumir, de certa forma, ao vermelho, ao azul, ao dourado, né, com outras cores também participando. Né. Existem moralizações, o azul da Virgem, ele tem regras, o lápis lazuli, o vermelho, que tem toda a questão de Cristo, o verde tem a da paixão, né, quer dizer, o verde tem um sentido simbólico da esperança. Né, quer dizer, isso tudo são construções que já vêm da metafísica, da teologia católica que se desenvolve dentro da Idade Média. Existem regras e moralizações. Os artistas tinham, de certa forma, que seguir à risca essas moralizações, porque as cores são símbolos, as cores denotam algo muito maior. E se observarmos essa pintura maravilhosa de Rafael Sanzio, né, a Madonna com o menino e São João, nós podemos observar que essa tríade de cores ela se faz presente. O vermelho, o azul e o dourado, o amarelo, através da carnação, da cor da pele, né, dos santos aqui e do próprio Cristo aqui representado. Então essa tríade fica evidente, é uma tríade que dá uma ideia de simplicidade, de um simbolismo
dentro da tradição, que depois vai ser reconfigurado por Mondrian nos seus conceitos, né? Lembrando que o Mondrian não era da fé católica, né? Ele era um gnóstico, ele era um, um adepto das ideias teosóficas, por exemplo, né? E entre outras que ele tinha acesso. E chegamos aqui na composição com um grande plano vermelho, amarelo, preto, cinza e azul de 1921. Então, depois daquela trajetória toda do Mondrian, que ele vai desconstruindo a figuração, vai caminhando para o abstrato, né? Ele passa pelo cubismo, pelas discussões vanguardistas da Europa, né? Futurismo, cubismo, né? Expressionismo e tal. O Mondrian ele chega na sua síntese, e essa síntese vai marcar o neoplasticismo definitivamente. Tanto que quem vai se agregando ao movimento neoplasticista segue, de certa forma, esse esquema do Mondrian, com variações, com algumas propostas. O Van Desburg irá adicionar as diagonais, o que vai causar uma cisão, um rompimento entre os dois. O Mondrian não admitia diagonais, né? Então isso é bem interessante. O Van Desburg coloca a diagonal e eles se separam, né, passam a não trabalhar mais junto, a cooperar. Então, na verdade, o que nós temos aqui diante é uma concepção da simplicidade e, ao mesmo tempo, de uma profusão de planos que pode ser entendida num infinito, né? É claro que o Mondrian sabe que ele está fazendo uma pintura no mundo material, que é um plano bidimensional, mas se projetarmos essa pintura no mundo 3D, tridimensional, nós vamos ter a arquitetura, nós vamos ter os objetos, que seguem também esse mesmo esquema, e em um plano superior, essas formas também se ajustam num universo, num sentido de ordenação metafísica, né? É um pouco complexo imaginarmos isso, mas ao conhecermos melhor a obra do Mondrian e sua biografia e por onde ele buscava, né, esses conhecimentos, essas doutrinas espirituais, nós conseguimos entender com mais facilidade. Aqui é uma foto que eu fiz lá no Centro Pompidou, em Paris, porque lá tem uma sala só de neoplasticistas. Então é bem interessante nós percebemos que os quadros que estão aqui na parede, os objetos, as esculturas, eles são derivados dessas ideias de Mondrian, que depois vão sendo reestruturadas, reformuladas. Nós vamos ver que os quadros dialogam muito com a arquitetura. Muitas dessas pinturas vão se assemelhar a fachadas de edifícios que serão feitas e propostas, ao design de interiores, à tapeçaria. Então vale lembrar que tudo tem a ideia de Mondrian, ela tem uma potência, e essa potência pode se tornar arquitetura, pode se tornar pintura, pode se tornar tecelagem, né, um tapete, uma cortina, uma estampa, né? Ela pode ir para vários suportes, para várias linguagens. Então é nisso que reside aquela ideia do design total, né? Uma ideia que pode ser transportada para várias linguagens, vários suportes. O Mondrian, ele, quando pinta as suas obras, ele também está, de certa forma, fazendo arquitetura, né? Mesmo não construindo de fato, mesmo não sendo um arquiteto, por exemplo, ele está concebendo princípios arquitetônicos que podem ser depois passados para a linguagem arquitetônica dentro das questões técnicas particulares de cada momento. No final da vida de Mondrian, ele chega numa série muito inspirada pelo jazz, da história da Segunda Guerra Mundial, ascensão do nazismo, do comunismo, né? Ou seja, esses movimentos totalitários que vão, né, depois vão eclodindo aí na Segunda Guerra Mundial, diversos desses artistas migram, né, para fora da Europa, para os Estados Unidos especialmente. Então nós vamos ter o Mondrian, o Mies van der Rohe, temos o Joseph Albers, que também lecionou na Bauhaus, tal. Eles serão professores, alguns deles, né, não Mondrian, mas o Joseph Albers vai lecionar em universidade, enfim. Então, uma série de pinturas como
como aquelas em homenagem à Broadway, ao jazz, que nós vamos encontrar essa movimentação de linhas, de planos, né? Então elas vão se movimentando e elas dão uma sensação de um movimento frenético, como a própria música, que Mondrian estava encantado naquele período, né? Ele era um fã de jazz, ele era um fã da música americana, né? Norte-americana. Então, essa fase final do Mondrian também ela é bem interessante, mas é um desdobramento dessas ideias, dessas projeções de planos, de cores que vão se alternando e que se projetam também para fora do suporte da pintura, né? Porque a ideia do Mondrian, claro, ele sabe, como eu disse, ele sabe que está fazendo uma pintura, que ele tem as limitações do espaço, mas a ideia dele era a expansão até o infinito, é como se essas linhas existissem no infinito, em vários planos, né, em vários sentidos. Bom, mudando aqui para o Van Desburg, né, que vai ser um dos mais importantes representantes desse movimento, inclusive terá comunicações diretas com a Bauhaus, vai proferir palestras na Bauhaus, ele vai ter um contato muito próximo com a mentalidade Bauhaus. Nós vamos perceber que a obra do Gropius, do Van Desburg, perdão, do Theo Van Desburg, né, ele se alinha muito com os princípios arquitetônicos, ele já tem toda uma proposta construtiva, de uma aplicação construtiva, como o Rietveld fez com a sua cadeira, com a Casa Schroeder, né? O Van Desburg também irá propor associações construtivas, interiores, fachadas e a própria concepção de uma arquitetura ligada aos princípios neoplasticistas. Aqui nós temos um facsímile, né, ou seja, uma reprodução, uma réplica nos mínimos detalhes, que foi exposta também aqui. E essas maquetes são uma das coisas mais interessantes do movimento neoplasticista, porque fica óbvia, claro, a relação entre planos, entre cores, e a ideia que nós vamos ter aqui é a presença de uma arquitetura, conforme eu disse, que irá se adequar ao seu terreno, à sua realidade, à sua topografia, como de uma forma que poderia ser possível realocar esses elementos, né? Realocando esses elementos, por exemplo, esses cubos, esses paralelepípedos, poderiam mudar de posição conforme o desejo do arquiteto, conforme a necessidade do projeto, sem perder a essência arquitetônica em si, né? Vários desses materiais seriam pré-fabricados, ou seja, isso deixaria o custo mais barato, era uma ideia neoplasticista, assim como da Bauhaus, abaixar, né, o custo, né, deixar esse custo de obras mais barato para ter uma acessibilidade maior a classes, inclusive operárias, como o Bruno Taut, por exemplo, né, o Gropius, idealizavam. E então, quer dizer, essas casas teriam uma articulação, né? Elas poderiam ser articuladas, né? Caso a sala não estivesse num lugar adequado, bastaria movimentar esses planos, esses cubos, esses paralelepípedos para outros lugares, outros setores, mudando a configuração da casa de acordo com a sua região, de acordo com o seu terreno. Mas fica evidente que o que? Nós temos todo um jogo de planos que vão se intercalando, que vão se cruzando, que remetem à ideia do Mondrian. Como o Mondrian deixa bidimensionalmente na pintura esse legado, e isso depois é entendido arquitetonicamente num mundo tridimensional, onde já é possível, claro, explorar as três dimensões que Mondrian havia proposto nas duas dimensões da pintura. O Van Tongirlo, né, são nomes aí, né, difíceis aí de pronunciar, né, mas nós podemos ver essa escultura que eu também fotografei, de 1924,
Então, num primeiro momento, nós estamos vendo uma escultura neoplasticista crua, né? Com materiais crus, ela parece uma maquete de um edifício, mas ao mesmo tempo ela é uma escultura. Então a proposta é justamente essa, esse limite escultórico abstrato, claro, um limite não figurativo, uma abstração escultórica, mas que tem um potencial arquitetônico. Então isso é importante frisar, que mesmo isso sendo uma escultura, onde o tema da escultura é justamente algo mais construtivo, construção com volumetrias interrelacionadas derivadas do quadrado inscrito e do quadrado circunscrito em um círculo, né, de 1924. Ou seja, ele propõe uma adequação de formas baseadas aí no cubo, baseado no paralelepípedo, né, no quadrado, enfim, onde potencialmente temos projeções arquitetônicas. Isso pode ser rearranjado, reajustado, pode trabalhar em diversos sentidos, em diversos planos. Também do mesmo artista, né, do mesmo integrante do movimento neoplasticista, temos essa vila, que é propriamente, óbvio, né, uma maquete, uma proposta arquitetônica, onde há um modelo de casa simples, né, como vemos aqui, né, uma laje plana, uma forma cúbica dominante, e essa casa seria formada por elementos simples, elementos que poderiam também ser pré-fabricados, né, transportados para o local, ou que tivesse uma fácil construção. É uma construção simplificada dentro dessa visão neoplasticistas, mas que, na visão dos neoplasticistas, traria essa sofisticação do design, né? Com um forte apelo pelas ideias, pelas linhas mais resumidas e, posteriormente, a adição de cores localizadas, nunca fugindo daquele espectro de cores básicos, primários que vimos anteriormente, sem excessos. Então, uma busca arquitetônica que foge daqueles excessos decorativistas. É a essência, a busca por uma essência, assim como a Bauhaus buscava uma essência mínima, né, uma essência do elemento, né, ver o metal pelo metal, o couro pelo couro, a alvenaria pela alvenaria. Né, isso também é uma pegada muito forte do modernismo. E vamos chegar no Mies van der Rohe, que passou pela Bauhaus, onde ele também concebe esses fundamentos de entender, digamos, essa verdade, né, dos materiais, deixar os materiais aparentes, né, os materiais industriais evidentes, né, como sendo protagonistas das construções, e não escondidos por rebocos, por ornamentos. Dos interiores, nós podemos ver, também vimos usar, né, o quarto de criança, né, como que até os projetos de interiores, o mobiliário, os quadros nas paredes, as cores escolhidas, os planos ali definidos, móveis planejados, ou seja, tudo pode integrar uma visão neoplasticista, com linhas retas, linhas simples, cores puras, não é? Dentro desse espectro das cores primárias, né? Dentro dessa escolha de cores, né? Das cores primárias. Né? Então, muitas vezes o neoplasticismo ele nos traz essa também sensação do lúdico, né? Justamente por ser limpo, por trabalhar com cores primárias, isso é muito utilizado para ambientes que tenham crianças, por exemplo, né? Cores primárias e cores secundárias, podemos ver até nos brinquedos, do design de brinquedos, como que as cores primárias e secundárias são geralmente as mais utilizadas. Mas aqui a ideia, a proposta é justamente essa, né? Associar a uma limpeza estética e aos mínimos elementos possíveis. E chegamos na última imagem aqui dessa apresentação, que é a fachada do Café de Unie, né, em Roterdã, projetado pelo arquiteto JJP Oud, né, de 1925.
Então, como que é interessante que a fachada ela também dialoga com, através das suas formas geométricas mais unificadas, essa própria tipografia, esse próprio letreiro que se insere como elemento gráfico também da fachada, né? Vale lembrar que a Bauhaus buscou isso incessantemente, integrar a arte gráfica, aqueles cartazes que ficaram famosos da Bauhaus, integrar a arte gráfica ao universo arquitetônico, ao universo artístico, a um amplo desenvolvimento desses estudos nessas vanguardas modernas, né? Então, por essa fachada, dá para entendermos como que o neoplasticismo pôde também reverberar em outros sentidos, inclusive no próprio urbano, né, na própria visão das fachadas, a relação das fachadas com as ruas, né, enfim. E nessa fotografia preto e branco, vemos até o contraste dessa arquitetura moderna com a arquitetura tradicional, a arquitetura clássica, que é vinculada às tradições greco-romanas, que passam também pela Idade Média, pelo românico, pelo gótico, não é? Ou seja, que compõem a arquitetura e as cidades, inclusive no Brasil. Nós temos essa presença muito forte. E esse movimento moderno, justamente, ele dá esse contraste. O modernismo, ele realmente busca esse contraste violento através dessas formas mais limpas, das formas geométricas mais racionais. Claro, então nós vamos ter, finalizando aqui, obras icônicas do movimento neoplasticista, do movimento moderno, e também temos essas derivações. Existem outros movimentos que se seguirão, modernos, e influenciam inclusive movimentos pós-modernos, né, da arquitetura, do design pós-moderno, o próprio anti-design. Se nós pegarmos o grupo Memphis, o assim chamado anti-design da década de 80, ali, por exemplo, né, mais ou menos ali 80, um pouco mais, um pouco menos, nós vamos ver que as citações ao movimento neoplasticista são bastante profundas, são bastante ricas. Bom, então eu fico por aqui, espero que tenham gostado e nos vemos por aí.